Olá, bom dia pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Hoje nós vamos estudar todo o capítulo 20 de 1 Samuel. Contudo, eu tenho que fazer um esclarecimento a respeito da informação que eu passei anteriormente. Ao citar que sobre a vida de Saulo, mencionei que ele era um soldado romano. E essa informação não é verídica. Ele era um fariseu, estudioso das leis. Por conhecer estas leis, passou a perseguir os cristãos, achando que eles estavam de encontro com esta lei. E após a sua conversão, ele passou a adotar o nome romano de Paulo. E agora observamos aí no capítulo 19 que Saul enviou servos para buscar Davi. E como não obtiveram êxito, o próprio Saul se deslocou para prendê-lo. Mas a ação de Deus na vida dele e de seus servos foi tão grande, não permitindo que Davi fosse apanhado. Saul foi tocado de tal forma que retirou as suas roupas e ficou nu durante o dia e a noite, deitado ao solo. Mas seu coração permaneceu duro, como veremos adiante. Diante da atitude de Saul, Davi fugiu novamente de Ramá e, segundo o verso 1, foi procurar Jonatas, seu amigo. Devemos lembrar que anteriormente Jonatas havia conversado com seu pai e este afirmou que não mataria Davi. E agora Davi chega até ele e pergunta: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual o meu pecado diante de teu pai que procura tirar minha vida? Como assim? Você deve estar enganado. Ele não disse nada que faria com você. Você tem certeza disso? Meu pai não faria nada sem me consultar. Por que esconderia isso de mim? Ele sabe da nossa amizade e não quer falar para você não entristecer. Estou a um passo da morte. Apesar da amizade de Davi, Jonatas se vê diante da situação em que teria desconfiança de seu pai e que havia lhe prometido não fazer mal a Davi, possivelmente por não saber com certeza dos fatos mais recentes envolvendo Davi e seu pai. Para não colocar em xeque a relação entre pai e filho, Davi apresenta uma solução para tirar prova. Dos versos 5 a 8, temos a citação de que haveria uma festa da lua nova, em que o rei reunia os seus líderes para festejar. A festa da lua nova marcava o início de cada mês lunar, um dia separado para a adoração, descanso da obra secular e a celebração diante do Senhor. E como líder, Davi ele deveria se fazer presente junto à mesa do rei e propõe que não iria comparecer, ficaria no campo e Jonatas deveria, no caso seu pai perguntasse sobre sua ausência, que Davi teve que ir às pressas para Belém oferecer sacrifício anual com sua família. Se o rei apenas concordasse e dissesse que estava tudo bem, este teu servo terá paz. E se ficar com muita raiva, saiba que ele decidiu me fazer mal. Davi até menciona no final do verso 8 que se ele tivesse alguma culpa, preferiria ser até morto por Jonatas. Creio que Davi se sentia um pesado no coração de nem colocar o seu amigo contra seu pai. Não fique preocupado com isso. Caso haja alguma coisa de meu pai, eu certamente te alertarei. E como vai me avisar? Dos versos 11 ao 24, Jonatas traça um plano com Davi para o alertar, sem levantar suspeitas de seu pai. Davi ficaria escondido no campo e, após a conversa com seu pai, Jonatas iria ao campo com seu servo e atiraria três flechas na proximidade onde Davi ficaria e mandaria seu servo buscar, com o seguinte código: se disser ao servo que as flechas estão para cá de você, traga-as. Então venha, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, você terá paz e nada há de temer. Mas se disser ao moço que as flechas estão mais longe de você, vá embora, porque o Senhor manda que você vá. Nas duas afirmações de Jonatas, podemos ver a sua confiança e dependência de Deus, pois ele não afirma que a decisão de Davi ir ou ficar não estava atrelada em sua opinião, mas sim na resposta que Deus daria ao seu coração. E isso é interessante para as nossas vidas.
podemos até observar no nosso comportamento, na nossa confiança em Deus. Às vezes, em nossas orações, nós pedimos a Deus para que seja feita a sua vontade, não a nossa. Mas no momento em que recebemos a resposta de Deus e ela não se amolda ao que temos no nosso íntimo, no nosso coração, nós passamos a questionar. Queremos que Deus ele se adapte às nossas vontades e esquecemos de que Ele é Deus e nós somos feitura dele. A partir do verso 24, inicia-se a festa da lua nova e Davi faz a sua parte no plano, se escondendo no local combinado, aguardando a resposta de Jonas. No primeiro dia, nada acontece. O lugar de Davi ficou ali vazio, a mesa, o rei nada falou, e no verso 26 afirma que Saul poderia ter pensado que aconteceu alguma coisa, né? Que ele não pôde comparecer, possivelmente por estar cerimonialmente impuro, certamente recordando o que estava escrito na lei do Senhor, registrado no livro de Levíticos, no capítulo 15, de 2 a 16, que trata das impurezas do corpo, em que as pessoas elas deveriam manter distância uma das outras. No segundo dia, Saul pergunta a Jonatas, por que Davi não estava com eles? Veja o verso 17, e conforme o combinado nos versos 28 a 29, Jonatas explica a seu pai o motivo da ausência de Davi, o que poderia ser facilmente compreendido por Saul, pois tinha conhecimento da lei do Senhor a respeito das festas e do comparecimento das famílias de tempo em tempo para adorar a Deus em determinado local. Mas o que vemos nos versos 30 a 34 é a manifestação da ira de um homem com o coração completamente corrompido pelo ódio e a sede de poder. Aquele homem que anteriormente ele se despiu ali demonstrando para as pessoas a sua humilhação, agora demonstra o que realmente estava em seu coração. Não houve uma humilhação perante Deus, apenas para se mostrar para a sociedade. Ele despeja sobre o seu filho palavras de insulto, certamente lembrando da amizade que eles tinham, afirmando nitidamente que Davi tinha que morrer. Ao ser interpelado por Jonatas sobre qual o motivo de que Davi deveria ser morto, Saul atira sua lança contra o seu filho. Naquele momento, como diríamos hoje, caiu a ficha, entendendo Jonatas o que realmente havia no coração de seu pai. E a partir do verso 35, nós vemos a concretização do plano de Jonatas e Davi. As flechas são atiradas e Jonatas manda seu servo buscar, afirmando que elas estavam mais à frente dele. O servo nada entende daquela fala, porque não conhecia o plano e o acordo entre os amigos. Ele pega as flechas e, de ordem de seu chefe, ele volta para a cidade. Jonatas ele permanece ali no campo e se despede de Davi. O verso 42 nos diz, diz Jonatas a Davi, vai-te em paz. Porquanto juramos, ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre minha descendência e a tua. O que podemos entender é que a amizade entre eles estava muito além de laços familiares, algo forjado por Deus em que eles tinham temor. O que entendemos nesta passagem aqui, nessa pequena porção que estudamos hoje, é que Jonatas, em momento algum, se levantou contra a autoridade de seu pai para favorecer Davi, mas permaneceu firme nas suas convicções diante de Deus, sabendo que ele tem controle de todas as suas ações, das coisas que regiam o seu destino. Às vezes, nós temos que tomar algumas decisões nas nossas vidas que vão de encontro ao pensamento até de pessoas mais íntimas do nosso meio. Para isso, não temos necessidade de cortar laços. Podemos mantê-los, cultivá-los mais, mas sim fortalecê-los até com o nosso testemunho pessoal. Mostrar para as pessoas que estamos realmente transformados por Deus e que a graça dele reina sobre as nossas vidas. Que nós possamos ter esse conhecimento e que nós possamos a cada dia estar buscando servir a este Deus maravilhoso, né? E que as pessoas possam ver em nós um exemplo a ser seguido. Amém? Que Deus nos abençoe. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Vamos tomar um cafezinho?
Tchau, pessoal.